Israel e forma ele um homem transformado, um homem que lutou com Deus. Agora olhe só, diga para o teu irmão assim: meu irmão, Jacó significa enganador, trapaceiro, mentiroso, fraudulento, ladrão, criador de contendas, mau caráter e aproveitador. Mas mesmo assim, Deus, Ele formou a Jacó. Mesmo assim, Deus, Ele teve uma palavra para Jacó quando Jacó saiu de perto dos seus pais. Jacó coloca uma pedra e ele adormece naquela pedra. E quando ele adormece, ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê uma escada, e aquela escada vai até o céu. E ele vê que anjos estavam descendo e anjos estavam subindo. E ali Deus faz uma aliança com Jacó, ainda que Jacó não tivesse uma aliança com ele. E Deus faz uma promessa para ele, e disse que traria ele seguro novamente para aquele lugar. E ele acorda muito assustado, e ele coloca o nome daquele lugar de Betel, porque ele viu que naquele lugar tinha Deus, era a casa de Deus. Agora preste atenção. Jacó, ele destrói a sua família, e aí ele vai até o seu pai Isaque, e ele lhe dá a bênção e diz que vai para outra terra, porque o irmão dele quer matá-lo. E Jacó, ele encontra socorro na casa de Labão, um homem que tem uma identificação muito parecida com a dele, porque o nome Labão significa ladrão, filho da desonestidade. E ele encontra um lugar e tem uma relação homogênea com aquele homem durante o período que está morando. A Bíblia diz que Jacó, ele ficou naquele lugar durante 20 anos. Ele deu 14 anos para Labão por Lia e depois por Raquel, e deu depois mais 6 anos. Então o total, Jacó fica nas terras de Labão durante 20 anos, vivendo com alguém desonesto, vivendo com alguém com características ruins, um homem que não tem caráter. Mas um dia Deus chega para Jacó e diz: Jacó, chegou o momento de você voltar para a casa do seu pai. Jacó, eu te fiz uma promessa há 20 anos atrás. E a promessa que eu fiz a você, Jacó, foi que você voltaria vivo, teria riquezas, e eu levaria você de volta para o seio da sua família. Jacó, ele ouve o que Deus falou com ele, e ele se retira das terras de Labão, levando suas 2 mulheres, levando seus 11 filhos, porque até então ela não tinha Benjamim, e levando todas as promessas de Deus no coração. E ele retorna, e ele chega na casa da sua parentela, e ali ele fica sabendo sobre a história de Esaú, e ele sabe que Esaú quer matá-lo. Ele sabe que Esaú nunca o perdoou,
E Esaú casou com uma das filhas de Ismael. E Esaú não é próspero. E Esaú resolve tudo na espada. E ele tem que passar por aquilo. E ele começa a relembrar tudo que ele fez, por onde ele passou, a caminhada que ele passou, os enganos que ele cometeu, do jeito que ele enganou seu irmão, enganou seu pai, a vida que ele teve com Labão de desonestidade. E chegou um momento de Jacó que ele tinha que enfrentar toda aquela situação. Mas Deus tinha algo para Jacó. Jacó, ele saiu das terras do seu pai como enganador, como mentiroso, como trapaceiro. Mas ele não poderia retornar à casa do seu pai com o mesmo nome. E aí, preste bem atenção, o Senhor o leva, e quando ele chega, ele é recebido por anjos. E o lugar aonde ele foi recebido por anjos chamou-se Manaim. Que significa dois lados de tribos. Porque ele foi recebido por dois anjos de dois lados, porque ele e o irmão dele estavam divididos. E aí ele entende que muitas coisas precisam mudar para que ele receba algo diferente da parte deles. E ele pega tudo que ele tem, o do melhor, ele manda um recado para o irmão dele, e ele chama o seu irmão de meu senhor. E ele vai para o outro lado do rio, e ele passa sua mulher, passa seus filhos, passa suas concubinas, e ele fica para trás, porque é um momento entre ele e Deus. O que o Espírito Santo quer dizer a você? Que nós fomos formados fomos criados como Jacó. Mas Deus deseja em mim e em você formar um novo nome. E ele consegue entender ali que ele não poderia voltar, entrar na casa do seu pai com o mesmo nome que ele tinha quando ele foi. O que o Espírito Santo deseja é que quando nós vamos entrar profundamente com Deus, nós não podemos entrar com o mesmo nome que nós tínhamos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus, ele tem para mim e para você escrito numa pedra branca um novo nome que só você e Deus é quem vai saber. E aí ele passa, preste atenção, você vai entender o rema depois. Ele passa a Val de Jaboque, e ali ele tem um encontro com o homem. Preste atenção. Conforme ele vai naquela trajetória, começa a ver a trajetória da sua vida. Nós encontramos aqui, olha só, Gênesis 25 a 32. Nós vemos a história de Jacó, que muitos atos e muitas situações que ele passou foi pelo seu mau caratismo. Então eu quero que você avalie nesta noite, em nome de Jesus. Você vai entender a profundidade do que Deus quer falar com você nesta noite. Eu só estou esquentando. Eu quero que você passe pelo caminho desde a sua chegada na igreja. As suas atitudes de Jacó, os seus enganos, a
as suas mentiras, a sua fraude, os seus roubos, a sua infidelidade, a sua rebelião, a sua facção. Comece a fazer uma retrospectiva da sua vida até o dia de hoje, para que você possa entender quem você é. Olha só, o que caminhava sobre a vida de Jacó, além de ser um espírito de mentira, havia nele também um espírito de bigamia, havia nele um espírito de competição. Mas mesmo assim, Deus tinha uma aliança com Jacó. Jacó, ele saiu da casa do sogro com muitas riquezas. Jacó, ele saiu da casa do sogro como um homem rico. Mas o nome dele ainda não havia mudado. A promessa de Deus ainda não havia se concluído. A geração dele ainda não tinha sido abençoada. Porque precisava haver uma transformação em Jacó. Olhe para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, ainda precisa haver uma transformação. A ganância que Jacó tinha por dinheiro era tão grande que ele tinha um espírito de competitividade que acompanhou esses 20 anos que ele estava nas terras do sogro. Chegou o momento prisma de uma ação diferente, de uma ação transformada. Jacó, ele passa a Val de Jaboque, e naquele lugar ele para. Vem aquele homem que representa o anjo do Senhor. Senta aí, Jacó, porque nós vamos conversar. Jacó, eu quero te dizer nesta noite que você não pode entrar na casa do seu pai com o nome que você saiu. Jacó, você não pode se beneficiar das bênçãos e da herança com o nome que você carrega. Jacó, o teu nome já diz tudo o que você é. Durante a trajetória da sua vida, o que você foi? Eu fui enganador, eu fui trapaceiro, eu fui mentiroso, eu menti muitas vezes eu menti. Eu enganei muita gente. Eu deixei de pagar muitas pessoas. Eu tentei me beneficiar de muitas situações. Jacó, faz uma reflexão da sua vida. Você vai entrar na casa do seu pai, e Deus quer que você entre com um nome diferenciado daquilo que você é. Então faça uma reflexão na sua vida. Sábado nós vamos ter uma legitimação e vamos ter uma ratificação. Durante esses 8 anos de trajetória, onde nós fomos adestrados, aonde nós fomos treinados por Deus, quantas atitudes de Jacó nós tivemos? Quantas vezes nós fomos contendeiros, briguentos? Quantas vezes enganamos, mentimos, agimos de má fé, enganamos o nosso irmão, trouxemos dor no coração das pessoas.